muito bom dia. Manhã de terça-feira. Hoje, Abraão e Ló se separam. Capítulo 13 de Gênesis. Nós vimos que Abraão passou pela terra do Egito. Vimos que Abraão é homem igual a nós, foi, né? Homem igual a nós somos, né? No sentido de que possui defeitos também. A Bíblia ela não nos mostra super-heróis, mas ela nos mostra homens com defeitos e também qualidades. E é isso que Deus vê em nós. Deus enxerga em nós qualidades que Ele possa usar para salvar muitas outras almas. Lembra que Deus disse para Abraão na saída, seja bênção. Então Deus disse, seja bênção, mas Abraão precisaria querer, né? E através da vontade dele, e alinhada à vontade de Deus, muitas famílias na terra seriam abençoadas e estão sendo abençoadas até hoje. A minha família é uma delas. Abraão se separa de Ló porque eles, após saírem do Egito, as riquezas aumentaram ainda mais. Ele já tinha gado e pessoas que trabalhavam, né, servos para ele, mas quando ele saiu do Egito, você vê no capítulo anterior que ele recebe presentes de Faraó. E Faraó não tomou esses presentes. E ele saiu com muito ouro, prata, mais rebanhos e servos e servas. Porém, ele e Ló tinham muitas riquezas e começou a haver dissensão entre os seus pastores. No capítulo 13, versos de 1 ao 4, mostra que Abraão, ao sair do Egito, ele foi fazendo um percurso que acabou dando novamente no lugar onde ele havia erigido um altar ao Senhor. E ali, encontrando esse altar, ele mais uma vez adorou e invocou o nome do Senhor. No verso 5, ele diz que ambos tinham bastante gados e que a terra não podia sustentá-los. E aí houve briga entre os seus pastores, porém Abraão ele entende que a família é mais importante, que não deveria haver briga entre eles. E aqui no verso 8 ele diz, então Abraão diz a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Nos versos 9 em diante, nós podemos observar também o caráter de Abraão. Você vê que Abraão era gentil, abnegado, família, né? Como as pessoas dizem hoje, fulano é muito família. Ele era muito a favor da família. E ele, em sua gentileza, em sua bondade, ele, sendo mais velho, teria o direito de escolher primeiro. Porém, ele dá o lugar de escolha para o seu sobrinho Ló. E ele entende que chegou o momento deles se separarem, né? Ló já tinha idade o suficiente para viver a sua vida. E então ele mostrou a Ló que tinha toda aquela terra e que Ló poderia escolher primeiro para onde deveria ir. Aqui, no verso 10 para frente, Moisés, né, que é o escritor desses primeiros livros da Bíblia, ele deixa bem claro algo bastante interessante que eu quero ler com vocês e enfatizar. E ele diz assim, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era terra boa, regada, como o jardim do Senhor. Então deveria ser um lugar muito, muito bom, muito bonito. Mas tinha um porém, né? Bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então fica claro que Sodoma e Gomorra estavam nesta região, mas que essa narrativa foi antes da destruição. E continua, né? Segue dizendo assim, Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Verso 12 e 13 mostram que Ló foi armando tendas até Sodoma, daquela região onde ele estava, né, nas campinas, até chegar nos limites de Sodoma. Mas diz aqui, no verso 13, que ele não estava enganado a respeito da cidade, que a fama de Sodoma e Gomorra já era muito grande. Veja o que diz o verso 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, Ló estava andando no limite. Sabe quando você, espero que não você, mas é uma referência, sabe quando alguém procura andar na beira de um precipício ou no limite de algo muito ruim, sabendo que a qualquer momento pode cair para o lado do mal? Então essa pessoa não está enganada. Então quem está à beira de um precipício corre o risco de cair. Nesse momento vemos que Ló, ele assume o risco de se contaminar com a cidade, né, com as coisas que aconteciam na cidade de Sodoma e Gomorra, cidades contrárias à vontade de Deus. Isso nos serve de exemplo, que nós não devemos brincar no terreno do inimigo, nós não devemos estar no limite, porque o limite você pode pender para qualquer lado. Ao contrário de Ló, nós vemos que Abraão, ele consulta a Deus. Por quê? Porque aqui no verso 14 diz, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, ou seja,
Deus falava com Abraão, porque Abraão buscava o conselho de Deus. Se você continuar lendo, verá que Deus reafirma a aliança que fez com Abraão, de que este seria o princípio, né? O pai de uma grande nação, de uma nação maior do que a areia do mar. E por isso que eu disse que a minha família também é abençoada por Abraão, porque nós somos frutos dessa promessa, né? Toda essa população da terra também faz parte dessa promessa. E aqui ele reafirma essa promessa quando Abraão ainda nem tivera filho ainda. Lembrando que quando ele saiu da terra de Ur, ele já era um pré-idoso, né? Já tinha 75 anos. Finalizando com o verso 18, onde diz que Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mane, né? Segundo a ordem de Deus, que estão junto a Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Vemos aqui mais um altar sendo edificado ao Senhor. Não se sabe quantos altares ele já havia edificado. Aqui, até o momento que estamos lendo, esse é o segundo, né? Mas pode ser que ele tenha erguido outros durante todo esse percurso que ele vem fazendo, né? Indo e voltando. Mas que nós possamos erguer altares por onde nós passarmos e que nossa vida seja pautada pela vontade de Deus. Amém? Um ótimo dia para cada um de nós e não deixe de ler a Bíblia hoje.